Vamos para a palavra? Abre para mim, por gentileza, Lucas 10, versículo 27. Vou ler aqui com os irmãos somente a parte B. Quem estava aqui mais ou menos um mês atrás, eu preguei sobre chamados para a presença, com a parte A, do ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e seu entendimento. Hoje, eu quero dar continuidade àquela mensagem, mas com direcionamento do Espírito na parte B, que diz assim: e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amém? Vamos ler no 3, então, por gentileza? 1, 2, 3. E ame como você ama a si mesmo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amar o próximo como você ama a si mesmo. Amar o próximo como você ama a si mesmo. E eu fiquei meditando, pensando nisso. E o Senhor nos ensina de uma forma diferente. Às vezes eu fico pensando, Ele desde sempre trabalha com enigmas, né? Porque Ele fala, você tem que amar o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí você pode olhar para o seu próximo, mas volta para você, né? Você fica, poxa, eu vou ficar pensativo. Como que eu vou amar o próximo? Me amando, eu preciso me amar mais para amar mais o próximo. Eu preciso me ver mais amoroso para eu amar mais o próximo. Eu preciso estar, não sei, qual é a condição, né? O que eu preciso fazer então para que eu possa amar o próximo e isso seja um reflexo do amor que eu tenho por mim. E o que eu quero falar com vocês nessa noite, que é o tema dessa mensagem, que se chama Construindo um Reino de Servos. Construindo um reino de servos. O meu desejo é demonstrar como existe uma ligação entre servir a Deus e servir o seu irmão, e como isso glorifica o nome do Senhor, e como isso vai demonstrar o seu amor por Deus e o seu amor pelo próximo. Para nós iniciarmos aqui, eu preciso falar um pouquinho sobre o que é servir. Servir, se a gente for buscar no dicionário, ou em qualquer nomenclatura que dá a definição de servir, ele vai falar sobre você fazer um serviço, cumprir um dever, né? Dar aquilo que é necessário, abrir mão de si para que outro tenha sucesso, para que outro receba. Você está servindo. Então o Jair aqui mais cedo, ele encheu aqui a xícara de água, colocou aqui em cima, ele estava me servindo água. Então ele abriu ali mão do tempo dele, do momento do culto dele, e encheu o copo d'água para deixar aqui para me servir, ou servir quem iria beber essa água. Então servir tem essa conotação de abrir mão de si, de você tirar o olho do seu eu, do seu ego. Mas também, biblicamente, a palavra servir, ela vai aparecer ligada um pouquinho à palavra hebraica avad, que quer dizer adorar. E adorar também está ligado a servir. Então, na palavra hebraica avad, que quer dizer adorar, ele está ligado a servir. Então, quando você adora, você serve. O que os sacerdotes, os levitas faziam no templo? Eles serviam a Deus, eles serviam a comunidade. Mas, em contrapartida, eles adoravam a Deus ao mesmo tempo. E adoravam em unidade o Senhor através do serviço deles. Amém? Todos entenderam aqui? Amém. Depois, no final, vou chamar aqui para dar um resumo, hein? Então, se nós entendermos que tem esse chamado de servir, essa comunicação de que nós precisamos servir e adoramos o Senhor servindo, nós temos um modelo e o maior modelo de servidão. Quem chuta? Essa é fácil, hein? Quem chuta? Qual é o maior modelo de servidão que nós conhecemos? Jesus. Jesus nos ensina como sermos servos. E é engraçado que antes dessa palavra aí do amar o próximo como você ama a si mesmo, Jesus está sendo posto à prova. Se você for ler Lucas 10, ele está sendo posto à prova sobre quais são os maiores mandamentos. Então, um fariseu ou saduceu, um religioso, um mestre religioso, ele está ali colocando à prova o conhecimento de Jesus e falando, qual é o maior mandamento? E Jesus assim ensina, ame a Deus acima de todas as coisas, e esse que a gente leu, o meu próximo como a ti mesmo. E o fariseu, ele vai retrucar a resposta de Jesus com uma pergunta.
mas quem é o meu próximo? E ali, se você for continuar lendo o resto de Lucas 10, eu convido você a ler na sua casa depois, ele vai falar a palavra do bom samaritano. E ali ele vai dar que o samaritano tinha sido todo apedrejado, foi ali roubado, tiraram as vestes, bateram nele, deixou ele todo maltratado e deixaram ele jogado no chão. E ali ele fala, passa um fariseu, vê ele e passa para o outro lado. Passa um levita, vê ele e passa para o outro lado. Eles dois, eles passam para o outro lado. Se você for estudar um pouquinho da Bíblia e da cultura, o que está escrito em Números, em Êxodo, que é tudo aquilo que o Senhor tem dado para o povo de Israel, eles entendem que se ele tocar num corpo quase morto, eles se tornam impuros. E como nós sabemos, como Jesus combatia muito a pureza superficial dos fariseus, eles não poderiam e não queriam ajudar, porque se eu ajudar ele, eu me torno impuro. Aí eu vou ter que me purificar, vou ter que ir no templo, ter que ir no sacerdote, vou ter que fazer todas as ofertas, entregar tal. Então eu não quero isso, eu não quero ajudar ele, porque se eu tocar ele, eu me torno impuro. Porém, abre para mim Lucas 10, vamos ler. No verso... Pode passar. Pode ir lá. Mais um. Isso, desculpa. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Ou seja, o samaritano, pode deixar lá no 33, vendo, se compadeceu. Pode pular, 34. Do homem que ali tinha sofrido. E aproximando-se dele, fez curativos no ferimento dele, e aplicando-lhe o óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus ele coloca aqui para os judeus que um samaritano foi quem ajudou o homem judeu, ele ali dá exatamente o ensinamento que é culturalmente muito presente para eles. Por quê? Os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não eram amigos, inimigos, se odiavam, foi dividido lá atrás na tribo, eles não gostavam deles, então eles não esperavam nenhuma ajuda dos samaritanos, e eles não queriam nenhuma ajuda dos samaritanos. Mas veja bem, Jesus ele aqui está ensinando e colocando um ponto, que um homem samaritano, que ele poderia ali, judeu, deixa morrer, eu não preciso ajudar ele, porque ele não é minha família, não é o meu parente. Mas o samaritano, comovido, serve o judeu. E ali Jesus ensina sobre quem é o próximo. E o pastor Ximenes aqui em um dos cultos de quinta, ele trouxe essa explicação e eu nunca mais esqueci. Próximo é aquele a quem você se decide se aproximar. Esse é o seu próximo. O seu próximo é aquele a quem você se decide se aproximar. Se você nunca quiser se aproximar de mim, você nunca vai ser meu próximo. Porque eu sempre vou ser uma referência longe, uma amizade longe, uma amizade distante. Mas aquele a quem você se decide se aproximar, esse é o seu próximo. E por que todo esse contexto de que amar o próximo, de servir, de abrir mão de si, de ter o nosso Senhor Jesus como nosso modelo? É porque a palavra do Senhor nos dá um ensinamento, que nós, assim como Jesus era, nós somos servos. E nós precisamos iniciar o nosso serviço. E por vezes, a gente está ali perdido na primeira parte da palavra, amar o próximo como a ti mesmo. Qual a primeira parte? Que parece que é a segunda, mas é a primeira, que é amar a si mesmo. Como eu me amo? Concorda que tem uma visão sobre o seu eu e volta para si? Então eu me amo de uma forma egocêntrica, eu me amo de uma forma... como você se ama? Como você se olha? Como você vai lá na frente do espelho, o que você vê? E é engraçado que Jesus, ele está dando um ensinamento ali escondido, porque ele nos ensina que o maior parâmetro de amor é o dele. E o maior parâmetro de amor é ele. Então quando você olha para si, você não olha o seu próprio amor, mas o amor de Cristo em sua vida.
É esse amor que vai movimentar o seu ser. Se você é movido pelo seu amor, o que acontece? Você é alguém egocêntrico, você vai fazer aquilo que te agrada. Você faz o que te agrada. Alguém aqui que tenha 10 reais vai comprar o que o outro quer sem saber que ele quiser? Você nunca viu ele na vida? Você vai comprar o que você quer. Eu tenho o meu dinheiro aqui, eu vou comprar o que eu quero. É um tênis, é uma roupa. Você não vai chegar assim na rua, deixa eu ver, está passando ali, vou comprar um tênis para ele e nem sei o que ele quer. Não, você vai voltar para si. Mas quando Jesus ele fala esse ensinamento, ele traz os olhos e o holofote para ele. Você precisa se amar, mas como eu te amo. E o que é o amor de Jesus? O que é o amor de Jesus? O amor de Jesus é um amor de sacrifício. Ao contrário do que muito é pregado aí fora, o amor de Jesus é um amor de sacrifício. Tanto que o apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja de que maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Ou seja, se sacrificando como Cristo amou a igreja. Então há um parâmetro de amor aqui. Você não ama a si mesmo da forma que você quer, do jeito que você quer ou dos seus olhos. Você ama a si mesmo como Jesus te ama, que é um amor sacrificial. Um amor que se entrega. Um amor que faz sem olhar a quem. Que faz o bem sem esperar nada em troca. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Eu gostaria de ler com vocês João 13:1. Para não ficar somente nas minhas palavras, olha o que o capítulo 13 de João nos diz. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, sabendo que Jesus já sabia que ele iria morrer e ser crucificado. Sabendo disso, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Glória a Deus. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Ou seja, Jesus amou e amou até o fim. Se sacrificou? Sim, e se sacrificou até o fim. Para que ele pudesse derramar esse amor em nossos corações, em nossa vida. Para ser derramado em nós, o Senhor Jesus, ele amou e nos amou até o fim. Então ele fez a vontade de Deus, e não somente fez, mas a fez até o fim. Então nós precisamos entender que quando falamos de amor, de amar a si mesmo, como você ama o próximo, de amar o próximo como você ama a si mesmo, você precisa tirar os olhos de você e colocar em Cristo, porque é Ele que te dá o parâmetro do amor. Amém? Então anota aí, primeiro ponto da mensagem. Qual é o parâmetro do seu amor? Se você não tem um parâmetro de amor como Cristo, que é o nosso chamado, que é Cristo o nosso maior parâmetro de amor, e deve ser o único parâmetro de amor, se você não tem isso como amor, você não consegue derramar no próximo o amor que Cristo derramou sobre você. E o nosso amor, meus amados, eu preciso falar que o nosso amor é falho. O nosso amor se irrita, o nosso amor se cansa, o nosso amor perde a paciência, o nosso amor duvida, o nosso amor às vezes dá vontade de ficar um minutinho longe daquele irmão que me irritou muito. O seu amor ele é volátil, ele sobe, desce, eu falei besteira, ele é sinuoso, ele sobe, desce. Você tem que entender que o seu amor não é integral. Eu amo o meu irmão Natan e no dia mais que ele me irritar, nossa, como eu amo ainda mais ele nesse dia. Não é verdade. Naquele dia que ele te irrita muito, fala, meu Deus, Jesus, ô mãezinha, podia ter parado em mim. Brincadeira, Natan. Mas o que eu quero dizer é que o nosso amor, ele não é um parâmetro bom de você se medir algo, de colocar na balança. Mas o amor de Cristo, ele é um amor perfeito. Então, se Cristo nos ensina e nos dá um amor perfeito, o amor que você tem que ter para o seu próximo é um amor de Cristo. E qual é o amor de Cristo? O amor que se sacrifica. Eu não sei se vocês estão entendendo. Ô Senhor. Mas, vamos ler Filipenses 2, verso 7, verso 8. Vocês vão chegar lá comigo. Filipenses 2, versos 7 e 8.
Senhor. Muito obrigado. Filipenses 2, 7 e 8. Vou abrindo aqui então. Opa, boa. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Verso 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cara, então Jesus te amou com esse parâmetro de amor. Ele estava na região celestial, lá em cima. Ele se esvaziou de si, saiu da plenitude ali do céu, da presença do Pai, porque ele ainda estava na presença do Pai, veio nesse mundo, ele se humilhou para te salvar. Você entende isso? Ele se humilhou para te salvar. Ele foi obediente ao Senhor e morreu, e morte de cruz. A gente não tem mais essa morte hoje em dia, crucificado. Mas era uma das mortes mais humilhantes. Por isso que diz aqui, o apóstolo Paulo está falando, ele se humilhou. Será que esse é o parâmetro de amor que a gente tem vivido? De se humilhar para que o outro receba? Será que esse é o parâmetro que nós temos vivido de amor, de ser obedientes àquilo que o Senhor nos pediu, para que outro receba? Qual é o parâmetro? Nós precisamos meditar, nós precisamos entender como é a nossa vida. Nós não somos mais crianças que bebem leite. Nós precisamos amadurecer. Qual é o parâmetro de amor que você tem carregado? Você faz suas amizades por interesse? Se você faz, meu amado, está errado. Não é assim que Jesus te ensina. Se você faz um bem esperando que receba algo em troca, não é assim que Jesus ensina. Jesus nos ensina a servir, servindo a Deus, porque Ele serve a Deus como sacrifício, mas Ele nos serve sendo nosso reconciliador com o Pai. Ou seja, Jesus nos ensina um parâmetro de servir. Amor e servir está totalmente ligado. Quem ama, serve. E quem serve, ama. Você já foi mal servido? Quantos daqui já foi num restaurante e foi mal servido? Meu, se tem uma coisa que te deixa bravo, você pode pagar a taxa, né? 10% que brasileiro não gosta de pagar. Você deu 10%, quando o garçom ele vai lá, você paga toda vez. Quando o garçom te atende mal, você, hoje eu não pago. Me atendeu mal, não vou dar a parte dele. Ele me serviu de qualquer jeito. Mas quando você pega aquele garçom que te serve, meu patrão, minha patroa, o que você quer? Tá, não sei o que, água aqui, gelo. Não, seu filho quer não sei o que, que copo. Ele te serve com uma excelência. Você fala, acho que eu vou até dar uns 12%. Esse cara merece, ele me serviu com amor, eu me senti amado pelo serviço dele. Você até dá uma palavra para ele, né? Você fala, cara, você é 10, hein? Parabéns. Seu serviço. Nossa, fiquei muito feliz. Então olha como te marca um servir que ama. Ao contrário, aquele que serve sem amor, como também te marca de uma forma negativa. Mas voltando aqui, o Senhor Jesus, Ele nos ensina um parâmetro de amar. Como você vai amar o seu próximo? É o que nós lemos no restante do capítulo 10. Você vai servir o seu próximo. Você vai servir aquele, você vai se compadecer, você vai ter compaixão, você vai dar o seu amor, porque Jesus te amou primeiro e serviu o Pai e serviu a você. Então Ele fez primeiro. Nós bem sabemos que a palavra do Senhor também nos ensina que Jesus, em suas palavras, Ele vai dizer, o Filho do Homem, Ele não veio para ser servido. Eu não vim para ser servido. Os judeus achavam que o Filho do Homem, o Messias, quando voltasse, Ele seria servido. Ia tomar Roma, ia acabar com tudo, e Israel ia glorificar, ia ser top. Eles esperavam tudo, menos um Jesus servo. Menos um Jesus servo.
Quando Pedro está ali, Jesus se coloca aos pés dele para que ele lave os pés de Pedro. E na cultura oriental, aquele que lava os pés antigamente era uma posição de escravo. Quem lavava o seu pé? O escravo. Não era o dono da casa. Não era o de maior status quo da sociedade. Esse não lava meu pé. Quem lava o meu pé é o escravo. Então, quando Jesus está ali se colocando na posição de escravo, Pedro fala: que isso, Deus? Para com essas coisas, meu. Você é o Messias. Esse negócio de lavar o pé dos outros daí, meu, é escravo. Você é o Messias. Eu fico imaginando. Meu, você é o Messias. Você era para estar derrubando Roma. Você quer lavar meu pé? E aí Jesus ensina: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aquele que ama, serve. E aquele que serve, tem que servir amando. Então qual é o parâmetro do seu amor? Qual é o parâmetro do seu amor? Porque o que o Senhor tem construído no reino dele, é assim como eu iniciei essa mensagem, é um reino de servos. Você está servindo? Está servindo com amor? Está servindo a sua família com amor? Está servindo o seu próximo com amor? Então está na hora da gente entender aqui qual é o amor que Jesus tem por nós. Um amor que se sacrifica, um amor que serve para nós começarmos a viver esse amor pelos outros. Amém? Precisamos entender que sim, Deus nos dá o direito de sermos chamados filhos dele, mediante a Cristo. Mas sendo filhos dele, ele nos chama para sermos servos. Ele fala: filho, vem. Quando você vem, ele fala: filho, vai, sirva, me sirva, sirva os seus irmãos. Se você entendeu que você é filho, há 3 lugares aqui. Ou você não entendeu que você é filho, e você precisa aceitar Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador, para que você tenha a vida eterna que é nele, porque tudo isso daqui vai passar. Se você entendeu que é filho e está parado nessa posição, você está errando com Deus, porque você precisa servir, porque Jesus servia. Ou você está na terceira posição, que você está servindo a Deus, e com muita alegria, porque é bom servi-lo e servir o nosso irmão, porque esse é o parâmetro de amor que Jesus nos deu. Então, nessa noite eu preciso que você pense um pouquinho em qual posição que você está. Se você está na última, glória a Deus, continue a servir. Continue a servir ao Senhor. Se você está na segunda, meu irmão, vamos servir. Deixa as coisas de lado, cara. Aquilo que passou, passou. Aquilo que já era, já era. Meu, tribulação, essas coisas, tudo vai nos assolar. Mas isso não pode parar você de servir, porque servir está no seu coração, porque Jesus te amou através do serviço. Se você não conhece a Cristo ainda, se reconcilie com Ele hoje, cara. Venha provar e ver do amor de Deus, esse amor que se sacrifica, sem impedir nada em troca. Então nós precisamos entender aqui um pouquinho, como nós estamos. E para construirmos em unidade, nós precisamos servir uns aos outros. Não constrói nada que seja de unidade, de único, sem que haja um trabalho mútuo. Eu dou, você recebe. A gente está sendo 90-10. Eu estou cansado só de falar. Entende como é o parâmetro? Mas quando eu dou, você doa para aquele recebe, esse doa. Você, nossa, isso começa a ser maravilhado. Você começa a tomar um amor, uma alegria, começa a contagiar, porque vocês estão se servindo. E é ali no serviço há unidade. Todos nós que trabalhamos, já tivemos, ou a maior parte, já teve uma vez que já trabalhou num ambiente que não era muito unificado. Um ambiente que não tinha unidade.
Aquele ambiente que um fala mal do outro, um deseja o mal do outro, um puxa o tapete do outro, ninguém quer se desenvolver. É uma bagunça, uma desorganização. Não te dá um sentimento bom de você ficar lá. Você não tem o desejo de todo dia ir lá, nossa, como eu amo ir na minha empresa que só fala mal um do outro. Olha que alegria de trabalhar lá. Não existe isso, cara. Perdão. Se existe também, fala agora que aí, ainda dá tempo de eu aprender. Mas, que eu saiba, não existe. Agora, aquele ambiente que é bom, unido, que é harmonia, que é alegria. Cara, até no seu pior dia você fala, não, eu vou lá trabalhar porque a minha equipe está lá. Ela está me esperando. Ela precisa de mim. É muito bom estar com eles. Há uma diferença. Para construirmos em unidade, precisamos servir uns aos outros. Amém? Amém. E falando sobre servir uns aos outros, nós então precisamos entender o segundo ponto dessa mensagem, que é, como eu devo servir então? Como eu sirvo? E eu quero ler com vocês Romanos 6,16. Por gentileza. Porque nós precisamos entender que, como Cristo morreu por mim e se sacrificou por mim, preciso da sua atenção. Como Cristo morreu por você e por mim, e se sacrificou por você e por mim, Ele nos deixou um parâmetro de amor. Certo? Um amor que serve, certo? Um amor que se sacrifica, certo? Ele deixou aqui um parâmetro. Então, quando eu aceito Jesus, esse amor tem que ser invadido no meu ser. Não são outros amores. A palavra do Senhor vai nos dizer que não é possível você servir a dois senhores. Servir a Deus e, no caso, a mamon, a riqueza, o seu ego, o seu desejo. Não tem como você dizer que você serve a Deus, você ama a Deus, você é um servo de Deus e você serve o seu prazer. Porque a gente precisa relembrar aqui, história, aula de história. O que é um servo? Um servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. O servo não é aquele que faz aquilo que quer. Servo está lá para fazer a vontade do seu Senhor. Então, Jesus, Deus Pai, está nos chamando para nós sermos servos, ou seja, não a nossa vontade, a dele. Porque o servo não faz a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor. Então, se eu entendo isso, apóstolo Paulo, para a carta de Roma, para os romanos, os cristãos de Roma, ele fala assim, será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Ou seja, aquele que você serve, é aquele a quem você obedece. É aquele a quem você glorifica. É aquele a quem você ama e aquele a quem você adora. Olha os degraus descendo. Degraus, né? Tá certo. Degraus descendo. Ou seja, aquele que você serve é o que você obedece, que é o que você honra, que é o que você glorifica. Se você faz o seu desejo, quem que você está glorificando? Se você vive para si, quem é que está recebendo a glória? Quem? Agora, se eu como servo obedeço àquele a quem me chamou, quem é que recebe a glória? É Deus. Então nós precisamos entender que o Senhor nos chama para isso. Vamos ler Mateus 25, verso 35. Perdão, falei errado. 1 Coríntios 9, 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Quem está escrevendo aqui? De novo, Paulo. Paulo, aos Coríntios, ele está falando, porque eu fui livre, o Senhor Jesus me libertou, mas eu sendo livre, agora eu sou servo, eu sou escravo de vocês, escravo do meu Senhor, para que eu possa ganhar o maior número possível. Por que ele diz isso? Abre lá, Romanos 1:1. Romanos 1, verso 1. Paulo, ó a apresentação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo,
separado para o Evangelho de Deus. Olha como ele se apresenta. Paulo, servo de Cristo Jesus. A gente precisa entender o contexto, cara. Precisa entender o contexto. Uma época onde os escravos eram marginalizados. Ele está mandando uma carta para uma igreja, de longe, que não te conhece. Está falando, eu sou escravo. Imagina você recebendo uma carta. Imagina lá, 2000 anos atrás, todo mundo querendo ser livre. E aí você recebe uma carta de um homem que se diz escravo. Você fala, esse cara aí está com problema, meu. A gente está lutando para ser livre e ele está falando que é escravo, que quer ser escravo, falando que quer servir. Mas nós precisamos entender o que Paulo ele tá arremetendo aqui, que ele está falando, como Cristo me amou, já não sou mais eu quem vivo. Como está fragmentado, mas está junto. Como Cristo me amou, já não sou mais eu quem vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. Então se Cristo vive em mim, eu sou servo dele. Eu sou servo dele. Eu sirvo a Ele, sirvo a vocês, porque a minha missão é ganhar o maior número possível. Então eu sou escravo, sim. Escravo de Cristo. O apóstolo Paulo, em outras passagens, vai dizer, eu até quero ir para a glória. Eu até quero estar com Cristo, mas eu estou aqui por vocês. Porque eu preciso amar vocês como Cristo me ama. E Ele se sacrificou até o fim. E ainda não chegou o meu fim. Então nós precisamos entender como nós devemos servir. Esse parâmetro de serviço é um serviço que você se doa. É um serviço que você abre mão, irmão. Que você faz mesmo sem esperar nada em troca. É difícil, eu sei que é difícil. É difícil. É difícil fazer sem esperar em troca. A primeira até vai, né? A primeira a gente até vai. Mas depois da quarta, quinta, você fala, nenhum obrigado. A pessoa não dá nenhum obrigado, né? Aqueles que dirigem ou trabalham com trânsito, chega aquele abençoado, dá aquela seta, entra em cima da hora, mas você deixa entrar. E ele segue a vida dele e você fala, poxa, mas não ligou nem um pisca, né? Para dar um obrigado, que poderia ter acelerado, bati o meu carro, com o dele já virava tudo. Então tem vezes, no início é fácil você fazer, sem receber nada em troca. Mas tem uma hora que seu coração fica até latente para receber um parabéns. Parabéns. Muito obrigado por ter servido. Muito obrigado por ter deixado. Só é engraçado que a palavra do Senhor diz que os fariseus, aqueles que oram para que outros ouçam, ele já recebeu a recompensa dele. Holofote, fama. Mas aqueles que oram no secreto, o Pai, Ele dá em secreto. Olha o parâmetro. Não é para a gente receber. Nada em troca. Porque quando nós fazemos querendo receber em troca, amado, você já recebeu, parabéns, Foi seu próprio egocentrismo que cresceu ali e você se perdeu. Se perdeu na ação. Você já recebeu sua recompensa. Você não vai receber outra recompensa. Mas quando você faz, sem esperar nada em troca, Douglas Gonçalves, no seu podcast do Jesuscope, ele vai trazer um relato sobre os atos de serviço, sem receber nada em troca. Os atos de serviços voluntários. Um ato de serviço voluntário, quando você faz um ato de serviço voluntário, tem pesquisas científicas que comprovam que é liberado em você a ocitocina, o hormônio ocitocina. As mães aqui presentes nessa noite vão poder dizer melhor do que eu, porque a ocitocina é um hormônio que é presente na hora do parto, liberado na hora do parto. Que a mãe ali, quando está para parir, mesmo morrendo de dor, ela ainda se alegra e se enche de amor pela vida que está ali nascendo. Um ato de serviço voluntário comprova que esse mesmo hormônio que é liberado na maior parte da dor ali, e que você se alegra, é liberado no seu coração, na sua vida. Então você é cheio de amor, de alegria pelo ato que você fez, sem querer receber nada em troca. E não somente isso, as pesquisas também vão apontar que aquele que viu você fazendo o ato, é também liberado ocitocina na vida dele. E ele trouxe um exemplo, que foi, um dia um homem estava ali no drive-thru do Starbucks, e eu vi essa mensagem lá, ele contando esse relato, e me marcou muito. E aí ele falou, eu vou pagar o meu café, mas eu vou pagar o café da pessoa que está atrás de mim. Tá bom? Então eu estou pagando o meu café e o café da pessoa que está atrás de mim.
E aí ele ali fala que na hora que ele fez isso, sem querer receber nada em troca, um impulso ali, um impulso santo, do Espírito Santo, ele ali é cheio de alegria, começa a nossa, que bom, nossa, meu, que gostoso foi poder abençoar a vida daquele irmão. E aí, a pessoa do caixa também melhorou o dia dela, porque ela falou, nossa, olha que ato bonito. Veio aqui, todo mundo vem aqui, pede, mas ele foi, pagou da moça, nem conhecia, nem sabia nada. Como a moça também que recebeu, ou o moço que recebeu o ato, foi ali cheio de amor e alegria, ocitocina, porque ele recebeu um ato de serviço voluntário, sem receber nada em troca. Vocês estão entendendo? Que o Senhor está nos chamando para servir sem receber nada em troca? Que nós receberemos a nossa posição, a nossa coroa, que na verdade a gente até entrega, né? Naquele dia a gente até entrega, foi que a gente cantou aqui, os anciãos, mesmo recebendo, devolve. Você recebe mais, Deus, é seu. Há um chamado do Senhor para que nós venhamos a viver de forma serva. Temos um parâmetro, uma vida de servidão, um ato de serviço, servir em amor, amando servindo. Se você não faz isso, você infelizmente está vivendo meia verdade, porque Jesus, ele serviu. Se nós temos uma família saudável, o que é uma família saudável? Uma família cristã, está ali no zelo da presença do Senhor, temente a Deus, vivendo em comunidade, abençoando os filhos, criando os filhos na palavra do Senhor, no temor do Senhor. Cara, se você tem uma família saudável, você precisa cuidar dos membros. Porque se você derrama isso na sua casa, você precisa derramar isso na comunidade. Não tem como você ter algo muito precioso na sua casa e isso não ser derramado na comunidade. Porque se você serve a sua casa, você serve por amor. Então, se você serve por amor, isso te enche e tem que transbordar para a igreja. Você precisa servir o próximo com amor, com a mesma alegria que você serve o seu filho, sua filha e seu marido. Agora, em contrapartida, se você não serve a sua casa, pode ter certeza que aqui para você servir, vai ser um processinho, vai ter uma dificuldade, porque você não vai entender. Você pode até ser bom no início, mas vai chegar uma hora que tem algumas coisas, que são as dificuldades da nossa vida, né? Que vai começar a pegar. Ah, mas eu sirvo, mas o irmão não agradece, o outro ali nunca chega no horário, o outro ali também parece que não é compromissado com nada, o outro aqui, você começa a ser um reclamão. Mas isso diz mais sobre você do que sobre as pessoas. Então nós precisamos entender aqui o que o Senhor Jesus está nos dizendo. João 13, 35. Eu já estou acabando. João 13, 35. Por quê? E aí eu fiquei me perguntando, tá, Senhor, então eu preciso amar com um parâmetro de amor sacrificial, eu preciso aprender com o Senhor que me serve, então eu preciso servir os meus irmãos, se eu não estou servindo, tem que começar a servir, irmão, vamos servir, sirva a igreja, sirva o próximo, sirva a sua família. Aí eu falei, tá Deus, mas por quê? Aí ele me lembrou dessa passagem. Nisto, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Como eles reconhecem que isso daqui não passa apenas de eu fico brincando com a minha esposa, a Bia, de uma seita, que ninguém sabe o que acontece aqui, né? Como? O transbordar do amor comprova que nós somos discípulos de Cristo. E como nós amamos? Servindo. Nós precisamos servir, igreja. Nós precisamos iniciar os nossos atos de serviço voluntário. Nós precisamos iniciar o nosso serviço à nossa família, se você ainda não serve a sua família. Tanto a sua família terrena, como a sua família cristã. Você precisa servir. E servir com amor, com alegria. Se você não serve com amor, com alegria, depois no final, quando a gente orar, cara, apresenta isso ao Senhor. Mas Deus está construindo um reino de servos.
Deus está construindo um reino de servos. Vai para Apocalipse 20, verso 3. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom porque Ele nos ensina, até as pequenas coisas, cara. Até as pequenas coisas do nosso dia. Ele nos ensina, Ele não quer nos deixar enganado. Ele quer nos levar a um nível de maturidade. Ele quer que a gente não fique mesmo de fora do reino, sabe? Ele não quer que você fique fora do reino dele. Ele quer que você faça seu papel, faça sua função no reino, exerça aquilo que Ele te chamou, aquele que Ele já derramou na sua vida. Ele quer, Ele deseja. Apocalipse 20, verso 3. Senhor, muito obrigado. Depois, vou ler aqui. Acompanhem comigo nas suas Bíblias, por gentileza. Apocalipse, capítulo 20, verso 3. Vai dizer assim. Apocalipse 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Aí foi, hein? Os seus servos o adorarão. Eu quero que você foque nessa frase final. Os seus servos o adorarão. Quem estará naquele dia para adorar a Deus? Os que servem. Os que servem. Jesus está ensinando, através do apóstolo João. Aqueles que estarão comigo naquele dia me adorando, são aqueles que me servem. E é engraçado que a gente sabe que na eternidade a gente não vai servir ao Senhor. Aqui está dizendo, a gente vai adorar a Ele. Os servos o adorarão. Então o que nós faremos lá? Adoraremos, igual cantamos aqui. Cantaremos santo, santo, digno. Então, aonde e quando eu devo servir? Hoje, aqui nessa terra, aqui nesse momento. É aqui que você deve ser servo. Se você não é servo aqui, digo que é bem difícil que você seja a pessoa que está nessa passagem. Porque a passagem diz que aqueles que adoram são os que são servos. O Senhor nos chama para sermos sacerdotes. O que o sacerdote fazia? O sacerdote servia. Servia a Deus e servia a comunidade. Amados, o Senhor nos chama para nós sermos sacerdotes. Há um livro que eu gosto muito, que se chama Somos Todos Sacerdotes. E ele vai falar um pouquinho sobre isso, do seu papel. De como é importante aquilo que você tem para fazer aqui, que você precisa fazer. O Senhor está nos chamando para um lugar de amadurecimento. Cara, preciso falar isso. O Senhor está te chamando para um lugar de amadurecimento, cara, que você precisa ir mais fundo. Você precisa entender que Deus já te amou, sabe? Não é mais lutar com aquele problema de amor. Se você ainda está nessa fase, vamos orar, que o Senhor seja derramado sobre a sua vida e você seja sarado, porque é engraçado que aqueles que servem também são curados, aqueles que servem também são abençoados, aqueles que servem também estão próximos. O Senhor diz, cuida dos meus, né? Cuida dos meus, cuida daquilo que eu tenho te proposto, busca o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas eu vou usar acrescento. Então, olha como Jesus está ensinando. É chegado um tempo para nós construirmos de fato em unidade. Nós precisamos servir. Para essa igreja que crescer, eu quero dizer aqui especificamente da CEPAC. Você que está aqui nessa noite, você que congrega aqui, irmão. Você precisa servir a sua família, a sua comunidade. Para crescer, para a gente poder cada vez mais o amor de Deus ser em nós, através de nós, precisamos começar a servir. Quem sabe se quando nós
servirmos uns aos outros aqui, a presença do Senhor seja tão abundante como em Atos, sinais e maravilhas, dia após dia, um e outro sendo acrescentado à igreja, porque eles viviam em unidade, servindo um ao outro, e eles viviam em unidade mesmo, dia a dia mesmo, casa a casa mesmo. O Senhor está nos chamando para fazermos parte desse reino, um reino de servos, um reino de pessoas que servem. Chega de vir e ficar na cadeira e receber e consumir. Não é para isso o nosso chamado. Nosso chamado é para vir sim, receber sim, sermos cheios sim, mas transbordar para os outros e para a nossa família. Amém? Se coloque de pé, quero orar com você. Eu entendo do Espírito Santo que eu preciso falar isso mais uma vez. Nós precisamos amadurecer em Cristo. Precisamos amadurecer em Cristo. E amadurecer em Cristo vai ter que passar por processo, vai doer, vai ter que crescer, vai ter que abrir mão, vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão do tempo. Você vai ter que abrir mão de si. Porque Ele abriu mão de si mesmo, por amor de você. Não tem como eu falar para você que você vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer da forma que você quer fazer, porque Jesus não fez isso. Ele fez a vontade do Pai. Ele viveu a vontade do Pai em obediência até o fim. E aqui a gente leu em morte de cruz, para te salvar, cara. Para te salvar, meu irmão, minha irmã. Para que você estivesse aqui hoje, nessa noite, recebendo a presença dEle, entendendo quem Ele é. Está na hora de outros serem servidos por você. Assim como o Senhor nos chama, para que nessa noite, o Senhor fez que eu entendesse a mensagem, porque Ele primeiro fala aqui, para eu servir minha família, para eu servir melhor minha comunidade. Então, assim como nessa noite, eu estou abdicando do tempo da minha família, estou abdicando do tempo do meu descanso, porque eu entendi que o Senhor me serviu, eu estou servindo você aqui nessa noite, com a palavra de Deus, você precisa servir alguém. Chega dessa posição de receber. Em Atos, vai dizer que é melhor dar do que receber. Que possamos, a partir de hoje, começar a ser mais doadores, gratos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai de amor, graças te damos por essa palavra, Senhor Jesus. Nós queremos te glorificar, ó Pai, porque o Senhor nos ensina, Pai, de forma sublime. O Senhor nos ensina, Pai, muito bem. O Senhor nos ensina como amar, o Senhor nos ensina, Pai, a forma de amar, o Senhor nos ensina a forma de entregar, o Senhor nos ensina como entregar. Senhor Jesus, eu quero te pedir nessa noite, venha Espírito Santo sobre os nossos corações, para que nós possamos ser servos de verdade. Servos, ó Pai, que servem uns aos outros. Se há aqui, Pai, algum coração que é duro, ou que foi endurecido, porque não soube ser servido, ou foi servido de mal forma, ou quando serviu, ó Pai, acabou sendo machucado. Senhor Jesus, traga cura nessa noite, traga libertação, traga um renovo, traga um bálsamo, traga, Senhor, da Tua parte, a Tua santa presença, Pai, que arruma tudo, e todos os lugares. Senhor Jesus, venha abundantemente em nosso coração, nos despertar, Senhor, para que nós possamos servir o Senhor, mas servir o nosso próximo também. Nós precisamos servir, Senhor, porque é assim que nós seremos reconhecidos, aqueles que amam servir uns aos outros. Assim venha a Ti, Pai, assim venha a Ti, Jesus, porque vem o amor, a fraternidade, a comunhão, a glória, o partir do pão em cada coisa ordinária, vem o cuidado de um com o outro, e assim glorifica o Teu santo nome. Senhor, derrama sobre os nossos corações mais servidão. Derrama sobre os nossos corações, ó Pai, para que nós possamos ser servos melhores, para que nós possamos, ó Pai, ser servos obedientes, servos, ó Pai, que dão frutos de justiça, servos, ó Pai, que não servem, Pai, somente para a sua vontade, a própria vontade, mas para a sua soberana vontade, Deus. Servos, ó Pai, que não vivem pro eu egocêntrico, Pai. É eu que preciso crescer, eu que preciso receber, eu que preciso de uma palavra, eu que preciso de uma cura, eu que preciso de uma bênção. Não, Senhor, mas eu que vou dar uma bênção através do Seu Espírito, eu que vou abençoar alguém, Senhor, eu que vou doar do meu tempo.
Senhor Jesus, vem abundantemente em nossos corações, Senhor. O Senhor tem construído um reino, Pai, de servos. O Senhor tem construído, Pai, um reino para que o seu dia chegue logo, para que o seu filho volte. Senhor, nós queremos estar naquele dia. E naquele dia só estarão servos. Senhor, não nos deixe, Pai. Não nos deixe enganado, Pai. Nós queremos ser os seus servos, Pai. Nós queremos te servir, amado. E nós queremos servir os nossos irmãos. Senhor Jesus, derrama. Espírito Santo, eu te peço, derrama sobre a comunidade Sepac aqui nessa noite, Senhor Jesus. Um espírito de servidão, ó Pai, para que reconheçam a sua glória através de nós. Vão dizer, cara, olha como eles são, amam uns aos outros, servem uns aos outros, porque o Senhor nos serviu, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Senhor Jesus, derrama em nossos corações um espírito, Pai, de servidão a Ti, Pai. Obediente, Pai. Senhor Jesus, eu quero te pedir, venha restaurar aqui, Pai, lares e famílias aqui nessa noite. Porque, Senhor, a sua presença é abundante, Pai, e ela abunda, Pai, através das famílias, e a igreja, a comunidade, ela é feita de famílias, ó Pai, e através, ó Pai, do amor dado na família, é transbordado e abençoado na comunidade. Senhor, arruma lares aqui nessa noite, Pai. Arruma aqui lares, arruma tratamento de esposos e esposas, pais e mães, filhos e filhas. Arruma, Senhor. Senhor, derrama um espírito de servidão em cada casa, Pai, onde o filho serve o pai serve o filho, a esposa serve o marido, o esposo serve a esposa. Senhor, os pais servem os filhos. Aleluia. Senhor, nós servimos os primos, as primas, os tios, tias, avós. Senhor, derrama na família, para que seja derramado na comunidade. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque é somente pela sua santa palavra e pelo seu direcionamento que nós conseguimos. Então continua, Pai, nos ajudando. Continua nos guiando, continua nos ensinando, mas principalmente continua nos amadurecendo, Senhor. Até que o Senhor venha, nós queremos ser os seus servos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém.